Meio-dia e 49 minutos, a gente muda um pouco de assunto para falar que a rede social X efetuou o pagamento da multa de mais de 28 milhões de reais e pediu ao STF o desbloqueio imediato da plataforma. A reportagem é de Janaína Cabelo. O pagamento de mais de 28 milhões de reais foi efetuado pelo X na manhã desta sexta-feira e os comprovantes dos guias emitidos pela Caixa Econômica Federal foram protocolados no STF. Com isso, a defesa do X no Brasil pediu desbloqueio da plataforma. Em seguida, o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, determinou à Secretaria Judiciária do STF certificar o integral pagamento e se o depósito havia sido feito em conta bancária indicada nos autos do processo do Banco do Brasil. Horas mais tarde, em uma nova manifestação, Moraes disse que o valor de 28 milhões não foi realizado corretamente na conta vinculada ao processo. Então, determinou à Caixa Econômica Federal a transferência e pediu que a Procuradoria-Geral da República, após o pagamento correto, se manifeste no processo. Mesmo assim, a defesa do X aqui no Brasil fez um novo pedido ao STF, reforçando que o pagamento da multa já foi feito, pedindo a liberação imediata da plataforma, sem a necessidade de consulta à PGR, porque isso atrasaria o processo. As novas decisões sucessivas de Moraes, antes de desbloquear a plataforma, têm sido vista pelos advogados do X aqui no Brasil como uma manobra para evitar que a rede social esteja funcionando durante o primeiro turno das eleições no próximo domingo. Ainda assim, a liberação do X no Brasil não é automática, já que a Anatel precisa ser notificada e, por consequência, avisar as operadoras sobre a decisão de desbloqueio. Os 28 milhões de reais pagos se referem a pouco mais de 18 milhões em multas por descumprimento de decisões judiciais, 10 milhões devido à plataforma ter ficado disponível por 2 dias com o uso de um novo servidor e 300 mil reais em multas à representante do X no Brasil, Raquel de Oliveira Villanova, por ter dificultado o cumprimento de decisões de Moraes quando comandava o escritório da rede social antes de ele ser fechado por Elon Musk. O dinheiro usado para o pagamento dos 28 milhões são recursos do exterior e não foi utilizado o valor que havia sido bloqueado das contas da Starlink e do X, de mais de 18 milhões de reais, transferido para a conta da União como garantia. Esse valor será liberado para as duas empresas. Com o pagamento das multas, além do bloqueio de perfis do X e da validade da representante legal da empresa no Brasil, a rede social de Elon Musk, suspensa há mais de um mês, terá cumprido todas as exigências determinadas por Alexandre de Moraes para que volte a funcionar no Brasil. Como a gente viu na reportagem, a rede social X então efetuou o pagamento das multas impostas pelo Supremo Tribunal Federal em uma conta errada. Por isso, o ministro Alexandre de Moraes pediu para que o pagamento fosse regularizado. E para falar sobre isso, nós vamos conversar agora com o professor Roberto Beijato, que é de Direito do IBMEC de São Paulo, que agradeço demais a presença aqui no Fast News para esclarecer todos esses pontos, né? Pagamento em conta errada, o X, por um lado, dizendo que já efetuou o pagamento, por isso, independente de ser uma conta errada ou não, precisa haver o desbloqueio, porque já houve boa-fé, e de que maneira que a gente pode interpretar tudo isso, esse embate? Primeiramente, boa tarde a todos os telespectadores, boa tarde aos membros aqui da Jovem Pan. Agradeço a oportunidade de mais uma vez participar aqui com vocês. Bom, esse tema, o que eu vejo é o seguinte, o X, ele tinha três critérios, 3 requisitos para voltar a funcionar aqui no Brasil, né? Primeiro, era o cumprimento de todas as ordens emitidas pelo STF, né, no que tange a derrubada de perfis, suspensão de conteúdos, etc. e tal, o pagamento das multas e a indicação de um representante legal no Brasil. Esses 3 requisitos, de fato, agora foram cumpridos, né? Existe essa situação da conta ter sido errada, parece que era uma conta no Banco do Brasil, mas foi depositado na Caixa, né? Mas uma coisa que me parece incontroversa é que o valor foi depositado, né? Está à disposição da instituição financeira, e agora é um trâmite administrativo da Caixa remeter para o Banco do Brasil, enfim, sair da conta em tese errada e ir para a conta certa. Então, nesse ponto, me parece que não há mais nenhum obstáculo para o X voltar a funcionar. Por mais que tenha sido depositado na conta errada, fato é que foi depositado, é um valor, né, substancioso,
foi depositado, né? Agora, me parece um excesso de formalismo, né? Falar, bom, foi na conta errada, etc. Se há certeza de que o depósito foi feito, me parece que não há mais obstáculos para que volte a funcionar, né? Pois é, algumas pessoas até falam sobre uma possível interferência, né, por parte do STF nas eleições municipais. Isso pode realmente gerar impactos? Veja, o Twitter, né, o X, desculpa, perdão, ele de fato, das redes sociais, acho que ele é o que mais produz influência efetivamente no campo político, porque há muito conteúdo que é produzido no X e depois ele é replicado nas demais redes. Então, de fato, há uma influência dele nas eleições, né? Agora, qual o impacto que isso teria num primeiro turno? Como que isso influenciaria efetivamente? É difícil a gente avaliar concretamente. A gente pode especular, né? Mas afirmar concretamente qual seria essa repercussão é muito difícil. Alguma repercussão possivelmente teria, mas qual seria a dimensão, se mudaria significativamente o resultado das eleições, isso é difícil de afirmar, né? Roberto, eu vou incluir também na nossa conversa o Adriano Cerquei, nosso analista, para que possa também fazer uma pergunta a você. Boa tarde, Roberto. Somos colegas do IBMEC, né? É um prazer estar Oh, muito conversando com prazer. você. A minha dúvida é a seguinte: até que ponto essas decisões contra o X, né, o antigo Twitter, podem representar um perigo em termos de liberdade de expressão, a questão da censura, enfim, porque a gente sabe que foi muito discutido isso, né, no âmbito desse processo. E aí eu queria ter a sua avaliação, até que ponto há um risco efetivo em se mantendo esse banimento, ou o próprio banimento em si, se isso pode gerar algum tipo de dano, né, à questão da liberdade de expressão aqui no Brasil. Perfeito. Obrigado pela pergunta, Adriano. Prazer enorme debater aqui com você. Muito obrigado. Realmente, esse é um tema muito controverso, a questão da repercussão desse banimento sobre a liberdade de expressão e tudo mais, né? O que eu vejo é que, infelizmente, o que acabou acontecendo, né? Nós tínhamos uma empresa operando aqui no Brasil e, de fato, de maneira, vamos dizer assim, insistente, ela descumpria as ordens do que vinham do STF, né? Sem entrar no mérito, né, se essas ordens elas eram legais ou ilegais, porque de fato não cabe aqui, no caso, ao X fazer essa avaliação. Ele recebe uma ordem, ele sequer é parte naquele processo, ele só recebe uma ordem para cumprimento. Como, por exemplo, quando um juiz ele determina, por exemplo, a quebra de sigilo bancário de um investigado. O banco recebe aquela ordem, ele não tem que discutir se a ordem é legal ou ilegal. Ele fornece os extratos e cumpre a ordem, né? Quem tem legitimidade para discutir isso seria o investigado. No caso aqui do Twitter, o usuário que teve a sua conta derrubada, o seu conteúdo suspenso. Esse poderia discutir totalmente a legalidade da ordem, né? Então, o próprio Marco Civil da Internet, ele prevê essas medidas que, no extremo, podem chegar à suspensão dos serviços da rede que opera aqui no Brasil, dessa plataforma, né? E o próprio Marco Civil, ele traz uma gradatividade dessas consequências, né? Primeiro, caso a empresa se recuse a cumprir uma ordem, ela recebe uma advertência. Isso aconteceu com o X. Ele não cumpriu, foi advertido. Depois, se ele não cumpre, ele recebe multa. Também foi multado várias e várias vezes, né? E, em última instância, numa situação extrema, pode gerar a suspensão. A suspensão das atividades ela é sempre algo a ser evitado, sem dúvidas. Por quê? Porque vai afetar os usuários, que não tem nada a ver com aquilo, né? Mas eu entendo também, do outro lado, eu tenho uma empresa que se recusa a cumprir ordem judicial brasileira. Como lidar com isso, né? Então, me parece aqui que, nesse ponto, a lei do Marco Civil da Internet ele foi corretamente aplicado. Agora, nesse momento que o X cumpriu todos os requisitos, ele deve voltar a funcionar, não há mais do que se discutir, né?
A gente vai seguir acompanhando, claro. Conversamos com o professor Roberto Beijato, de Direito do IBMEC aqui de São Paulo, que agradeço demais a presença aqui no Fast News. Muito obrigado, eu que agradeço.